que é a flotação? Flotação, vamos fazer uma pequena leitura para facilitar. Ó, flotação é um processo utilizado na separação de dois sólidos, tá, de densidades diferentes, introduzir no sistema um líquido de densidade intermediária. Ficou bem retinho. Ok. E que não dissolve os sólidos. Então vamos pegar aqui a imagem. Tá, pessoal? Então olha só a figura que eu escolhi para vocês. Então nós temos aqui uma mistura, nós temos areia, e essa areia está misturada com serragem. Então como é que a gente pode fazer para separar esses dois componentes? Bom, o processo consiste em adicionar, tá, um líquido que vai o quê? Que vai fazer com que a substância menos densa, tá, vá para cima, a substância menos densa vá para cima, e a substância, né, mais densa fique no fundo. Então, ó, esse aqui nós temos aqui um líquido, no caso a água, que tem uma densidade intermediária entre a areia e a ferragem. Ok, separamos a areia do ouro? Sim, tá, mas ainda depois nós temos que fazer um outro processo, pegar, por exemplo, uma peneira para retirar, né, essa ferragem, essa serragem, né, aqui de cima. Então, o que é a flotação? A flotação é onde um dos componentes vai para cima e o outro componente fica embaixo, e depois a gente vai retirar para um processo mecânico, tá? A gente vai retirar essa parte menos densa. Então, flotação, repetindo, é um processo utilizado na separação de dois sólidos. Olha só, temos aqui sólido, sólido. Então, processo de separação entre dois sólidos, tá, de densidades diferentes, introduzindo no sistema um líquido de densidade intermediária e que não dissolve sólidos, ou seja, nenhum dos sólidos são dissolvidos. Depois a gente vai ver um processo chamado dissolução fracionada, onde ao adicionar a água, seja, é dissolvido uma das substâncias, a outra não. Tá? Na flotação não, nenhuma das substâncias são dissolvidas, apenas ocorre a separação pela diferença da densidade ao introduzir, né, um líquido de densidade intermediária. Deixa eu aqui apagar esse processo. E eu também separei um videozinho para que a gente possa aí entender um pouquinho na prática como é que funciona esse processo de separação de misturas. Pessoal, só para a gente poder entender esse vídeo, tá? Esse aqui já ocorreu o processo de flotação, tá? Já foi adicionado aqui, no caso, a água, tá? Também é adicionado também oxigênio, tá? Para fazer com que as partículas vão para cima, tá? Para que ocorra esse processo aqui, ó. Aqui nós temos o tratamento da água, tá? Toda essa substância aqui, ela vai ser o que? Vai sendo retirada. Vocês vão verificar que essa matéria flotada, ela vai sendo retirada ao processo mecânico, e assim ocorre um dos processos aí do tratamento da água, que é a flotação. Ok? Então tá. Então, pessoal, vimos mais um processo de separação de mistura, processo chamado flotação. E o processo chamado flotação é um processo, repetindo, né, um processo usado para a separação de dois sólidos de densidades diferentes, tá? Introduzindo no sistema um líquido de densidade intermediária. Quem é esse líquido de densidade intermediária? Água. Característica, que não, tá, isso pode vir em forma de exercício, que não dissolva
os sólidos. Simplesmente vai separar eles pela diferença de densidade. Por exemplo, coloquei aqui separação de certos minérios dentro das suas impurezas. Ganga. O que é essa ganga? Vamos colocar como se fosse um isopor. Tá? Como se fosse um isopor. Vamos botar a rolha do vinho. Tá? São substâncias menos densas aqui na água, ou seja, elas ficam ali flutuando. Tudo bem? Então tá. Então flotação é um processo usado a separação de dois sólidos pela introdução de líquidos de densidades intermediárias, no qual não dissolva os sólidos. Então, ok. Vamos para mais um processo de separação de misturas. E agora nós vamos para a dissolução fracionada. Continuamos ainda no processo de misturas heterogêneas, sólido-sólido. Como é que funciona a dissolução fracionada? Bom, o exemplo aqui dessa figura, nós temos areia e vamos misturar com sal. Ok, misturamos com o sal, temos aqui a mistura areia e sal. Bom, a questão agora, o que a gente faz para separar? Temos o sal misturado com areia, como é que a gente pode separar o sal da areia? Bom, vamos fazer o mesmo processo, a gente vai adicionar a essa mistura o que? Água. Ok. Ó, temos aqui a mistura água e sal e areia. Como assim? O que significa isso? Repare que aqui embaixo nós temos a areia e aqui nós temos a água com sal. Aqui nós temos a água com sal. Por quê? Porque na dissolução fracionada, a própria palavra fala dissolução, dissolver. Ele vai dissolver um e não dissolve o outro. Tá? E fracionado que vai dissolver frações dessa mistura. Então, ao adicionar a água, nesse caso, diferente da flotação, tá? Que não ocorre a dissolução da substância, na dissolução fracionada vai ocorrer aqui, a água vai dissolver o sal, tá? A água vai dissolver o sal, mas não dissolve, né, a areia. Então, separamos aqui o sal da areia. Ok. Mas ainda continuamos, né? Ou seja, ainda não separamos o sal. Então, significa que vão ter outros processos para que a gente consiga a obtenção aqui, ó, só do salzinho. Vão ser necessários outros processos. Bom, aí temos, dando sequência aqui, nós vamos ter um outro processo chamado filtração. Nós temos aqui a mistura água, sal e areia. E a gente vai colocar essa mistura e fazer com que essa mistura passe por um filtro. Qual a consequência? Ora, a areia vai ficar retida, a areia fica retida e passa o quê? Água com sal. Pronto. Separamos o que? A areia do sal. Bom, nós ainda continuamos o quê? Continuamos com uma mistura água e sal, que é um novo processo de separação e mistura, onde a água é líquida, né, e o sal é o quê? Sólido. Então aqui nós temos um processo de separação e mistura, líquido sólido. Tá? A gente vai ver que existe mais de um processo para separar a água do sal. O processo mais simples é não fazer nada, simplesmente deixa a água evaporar, a água vai evaporar e nós vamos obter o que? O sal. Tá? Então tem um processo de separação da água do sal, é não fazer nada, deixa evaporar. Tudo bem? Depois a gente vai ver que existe um processo chamado destilação simples, tá? Que também é um processo aí que acelera esse processo de separação da água e do sal. Bom, mas o tema agora é dissolução fracionada. Então apareceu lá no exercício, apareceu o item dissolução fracionada. O que nós temos que lembrar? Dissolução significa dissolver frações da mistura, onde dissolve tá? Um componente da mistura, mas não dissolve o outro. Tá? Lembre-se, areia com sal. Temos aí a mistura, adiciona-se a água vai dissolver o sal, mas não dissolve a areia. Pronto, separamos a areia do sal. Tudo bem? Depois, para separar, existem novos processos para que a gente obtenha aí o sal prontinho, lindo, maravilhoso. Ok? Então tá. Vimos mais esse processo. Agora, então, mais um processo, separação de mistura. Então, o que nós temos que saber sobre sublimação? Bom, sublimação é um processo de separação sólido-sólido, tá? Onde temos novamente uma mistura heterogênea. Tá? A sublimação é a passagem direta de uma substância que se localiza do estado sólido para o estado gasoso. Bom, vamos relembrar. Pessoal, no início do ano, né, na verdade na nossa primeira aula, o professor destacou quais são os processos de transformação dos estados físicos da matéria. Né? E nós temos aí
Tá? Sólido, líquido e gasoso são estados físicos da matéria, e as suas transformações é o que? Do sólido para o líquido é a fusão, e assim por diante. E nem no último processo o professor destacou. Tá, e a substância do estado sólido para o estado gasoso. Aí estamos lá, sublimação. Então, o que é a sublimação? A sublimação é a substância que se localiza no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso. Tá? E todas as substâncias sofrem essa transformação? Não são todas as substâncias, tá? Isso ocorre apenas com algumas substâncias, e o iodo é uma delas. Tá? O iodo é o destaque, porque o iodo é muito aplicado, por exemplo, na medicina, né, no processo de desinfecção, na parte de medicamentos, por exemplo, o iodo é adicionado ao sal de cozinha para evitar o bócio e assim por diante. Tá? Então, a obtenção do iodo puro é necessário. Tá? O iodo geralmente tem impurezas, então temos aqui o iodo com as suas impurezas. A gente vai aquecer o iodo, tá? O iodo libera vapores, uma das características do iodo ao aquecer ocorre a liberação de vapores na cor violeta. Tá? Esses vapores de iodo, ao entrar em contato com uma superfície gelada, vai formar aqui, ó, vai formar cristais. Tá? Nós temos aqui aí a purificação do iodo, nós temos a formação de cristais e os vapores das impurezas vão saindo. Alguns ficam aqui no fundo, né? E o resto vai saindo. Tá? Então temos aí o processo chamado sublimação, que é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Isso é um processo de separação? Sim. A sublimação é um processo de separação de misturas. Bom, o professor Gabriel colocou também à tua disposição, tá, uma estufa. Uma estufa, todo laboratório tem que ter uma estufa, todo laboratório tem que ter uma estufa. E por que isso? Porque algumas reações químicas, né, liberam vapores, e esses vapores, algumas são tóxicas, então não podem entrar em contato com a pessoa. No caso do iodo aqui, tá, em contato com os olhos e com as mucosas, ocorre o processo de irritação. Então é necessário fazer esse experimento dentro da estufa. O que é estufa? Estufa tem um exaustor que vai fazer com que os gases, tá, saiam por cima e não entrem em contato com a pessoa. No experimento aqui nós não temos o experimento da sublimação. Tá? Na verdade o que nós temos aqui é um agitador, e aqui nós temos um becker com uma mistura, um outro becker com outra mistura. O agitador nada mais vai ter tipo um agitador aqui, é como se fosse um comprimido, tá? É um equipamento magnético que ao ligar o equipamento ele vai ficar rodando aqui, fazendo aqui a aceleração da mistura. É um dos processos para a gente fazer a mistura, né? E não a separação da mistura. Mas é necessário a estufa para quê? A gente vai fazer esse experimento, claro que a gente vai botar aqui, vai aquecer esse iodo para que esses vapores saiam por cima e não entrem em contato com a pessoa. Tudo bem? Então, sublimação, mais um processo de separação sólido-sólido, mistura heterogênea, bem tranquilo, bem de boa, tá? Não menos importante que as demais. Vamos